Olá, boa noite a todos. Já ligaram o Gemini aí para fazer anotações, perfeito. Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu falar para vocês algumas coisas. Quer dizer, a gente vai falar hoje sobre a crise da geopolítica ali na Groenlândia, né? E deixar bem claro para vocês que eu não sou especialista na área, tá? Então eu não estou aqui para discutir sobre coisas que eu não conheço, tá? Eu sou um cara muito claro em relação a essas coisas. Geralmente eu opino sobre aquilo que eu conheço, e sobre o que eu não conheço eu simplesmente não opino. Eu posso até dar uns pitacos, mas que fique registrado os meus pitacos. Então, o que eu vou passar primeiro para vocês vai ser as informações que eu peguei com pessoas que são especialistas na área, que estão lá fora. Peguei também um compilado ali da Bloomberg, Reuters, e fiz um bem bolado ali, basicamente informativo, sobre o problema, e depois eu vou dar a minha opinião sobre o mercado financeiro e por que eu tenho uma visão nesse sentido. Posso estar errado? Posso errar. Tá? Mas eu tenho 38 anos de mercado e a gente vai tentar entender o que pode acontecer caso os Estados Unidos permaneça com essa tensão constante em cima dos países, né? Porque se a gente for ouvir o Trump desde quando ele começou lá, que ele ameaçou o Canadá, ameaçou tomar a Groenlândia. Então, se ele tomar a Groenlândia na força, provavelmente não vai ter resistência militar, não tem como, né? Mas ele vai sofrer, provavelmente, impactos econômicos. As pessoas... Bom, depois eu vou falar sobre essa coisa de terra, já vou falar depois sobre o que eu entendo. Então, vamos começar aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Então, eu fiz aqui um apanhado geral, né, de que a Groenlândia tornou-se o centro de uma tensão diplomática global sem precedentes. Realmente, desde o pós-guerra, eu acho que isso talvez tenha sido um dos grandes problemas geopolíticos da história, né? Então, as principais agentes de notícias que eu peguei falam das intenções, que você já conhece, de aquisição da Groenlândia por parte dos Estados Unidos, sob o argumento de segurança nacional. Então, a gente já começa aí fazendo um parênteses sobre essa questão do argumento de segurança nacional, né? Eu não gosto nem um pouco do Trump, acho ele um perfeito idiota, mas ele não é burro, né? E outra coisa é que o Trump, você pode gostar dele ou não, ele, por enquanto, ele tem feito o que ele falou que ia fazer, né? Então, as pessoas ficam meio surpresas, né? Pô, o Trump, ele é isso, ele foi assim no primeiro mandato dele, ele só não conseguiu andar mais no primeiro mandato dele porque ele tinha uma oposição forte no Congresso, né? E isso pode vir a acontecer a partir do ano que vem, a partir das eleições do ano que vem, dado que o cenário atual, só para informar vocês, isso é uma pesquisa na segunda-feira, tá? Que aponta uma vitória dos democratas na Câmara dos Deputados, com uma diferença de 31 deputados a mais para os democratas do que para os republicanos. Uma diferença de 34, que é uma diferença que eu nunca vi, uma diferença desse tamanho. Tá? Geralmente a diferença é sempre marginal ali, é pequena, né? E uma diferença no Senado, né, na casa de 8 senadores, o que também é uma diferença bastante significativa. Claro, caso a eleição fosse hoje, né? O que eu falei hoje de manhã, inclusive na live das 8h30, que eu conversei com o cara ontem à noite, conversei com o cara, e ele me disse que o Trump, conseguindo essa anexação da Groenlândia, e para comemorar os 250 anos da independência americana, ele ficaria marcado na história e ele poderia talvez reverter esse quadro de queda de popularidade que ele vem tendo nos Estados Unidos. Para quem entende um pouco de economia agora e de estatística, e agora vou entrar aqui na minha área, isso é a opinião de outras pessoas. Agora, voltando aqui para a minha área, aproximadamente 35% a 40% dos eleitores não ficam nem com os democratas, nem com os republicanos. Isso é semelhante aqui no Brasil, né? No Brasil, aproximadamente 35% dos eleitores não são nem de esquerda nem de direita, né? Algumas pessoas costumam chamar esses de isentões. Essas pessoas não são isentonas, nada, muito pelo contrário. Por incrível que pareça, desses 35%, acreditem nisso ou não, né, a maioria são
são pessoas mais bem preparadas em termos de escolaridade, né, e são pessoas extremamente pragmáticas na hora de... E eu faço parte desse grupo, inclusive. Tá? Então, só botando um parênteses. Então, é claro, é uma pesquisa, né, que foi realizada, e essa obsessão do Trump pela Groenlândia pode ser atabalhoada, ou também do jeito que vocês quiserem, coisa de maluco, enfim, não importa. Né? Isso teria uma importância tanto econômica para os Estados Unidos, quanto uma importância de expansão territorial, né, e uma importância política para um ano de eleição. Mas as consequências econômicas para os Estados Unidos seriam bastante ruins, na minha opinião. Tá? Então, seguindo aqui ao roteiro da galera aqui, né, do que eu peguei na Bloomberg, na Reuters, as declarações, essa primeira parte é a parte mais que eu peguei das agências de notícias. Tá? Declarações recentes não descartam o uso da força militar, acho que você já deve estar sabendo disso, né? O Trump falou que, se precisar, vai usar a força militar para tomar a Dinamarca. A Dinamarca reforçou a presença militar na ilha, junto com os outros países europeus, né? Mandaram soldados e tropas para a ilha. E a reação da União Europeia, líderes europeus, condenaram a retórica americana, sinalizando uma possível crise de unidade da OTAN. Porra, eu acho que esses americanos, os europeus, só podem estar de brincadeira, né? A OTAN já acabou, ponto. Né? A OTAN, ela teve uma grande importância ali durante o período da Guerra Fria, e quando terminou a Guerra Fria, a OTAN começou a se perder. Isso é uma realidade também, né? Agora, dizer que a OTAN nunca ajudou os Estados Unidos, isso também não é verdade. Em todos os conflitos pós-Segunda Guerra que os Estados Unidos participou, os europeus também participaram com tropas. Isso ocorreu no Kuwait, na Guerra do Golfo, na invasão do Iraque, né, e do Afeganistão, sempre com o auxílio de França, Reino Unido, enfim, com tropas da OTAN, né, tropas e aviões, principalmente britânicos, né, as forças aéreas britânicas. Os impactos econômicos no mercado, né, o preço do ouro atingiu recorde histórico, superando 4.700 dólares o preço da onça Troy, né, que é um refúgio de valor. Esse refúgio de valor não é apenas por um efeito geopolítico, essa crise geopolítica só acelera um movimento de que os países detentores de dívida americana vêm se desfazendo da dívida americana para diversificar o portfólio das suas reservas cambiais. Isso acontece com o Brasil, com a China, Alemanha, França, enfim. Né? Inclusive a União Europeia, hoje mesmo, né, segundo estava na Bloomberg, ameaçou os Estados Unidos de fazer uma venda maciça de títulos americanos, o que faria com que a taxa de juros, da estrutura termo de juros de dólar ficasse extremamente cara, né? E isso levaria a um aumento significativo do endividamento americano por conta do aumento da taxa de juros na estrutura termo. Para quem fez o curso de juros vai entender o que eu estou dizendo, quer dizer, quando você começa a vender título, você derruba o PU, consequentemente você aumenta a taxa, né? E isso faz com que a estrutura termo de juros ela suba bastante, o que seria muito ruim para a economia americana. Aliás, seria talvez um grande desastre para a economia americana, porque reduziria muito rapidamente toda a parte de crédito. Esse seria o primeiro impacto, a parte de crédito da economia americana. Tá? Aí tem algumas coisas sobre emergência climática e ambiental que eu vou pular, porque eu acho que não é o caso aqui. Uma coisa só que eu achei interessante, né, que eu vi que estava havendo protestos na capital, digamos assim, na Groenlândia, né, inclusive por uma independência da Groenlândia em relação à Dinamarca, com o objetivo de se tornar independente e, assim, evitar uma invasão americana. Eu não sei de onde os caras tiraram isso, mas, enfim, é essa a visão deles lá. Né? Então, está fortalecendo os movimentos que pedem a independência total da Dinamarca para evitar a incorporação pelos Estados Unidos. Eu acho que isso não vai evitar absolutamente nada. Vai até facilitar a vida dos americanos, no meu modo de ver. Né? Então, essa crise é uma ruptura na ordem global, conforme eu falei hoje de manhã, né? E na aliança transatlântica entre Estados Unidos e Europa, ou seja, uma quebra total. A ofensiva do presidente dos Estados Unidos para adquirir o território gerou
uma escalada diplomática sem precedentes envolvendo ameaças de tarifas e mobilizações militares. Então, prestem muita atenção nisso. A questão de tarifas e a questão de mobilizações militares. Então, vamos dar uma pausa aqui no seguinte sentido. Agora vem a opinião do Sérgio Ferro. Bom, eu tenho 38 anos de mercado e em várias crises o que a gente vê é, geralmente, a taxa de câmbio dispara, né, porque é buscado um refúgio em mercados mais seguros, né, e a taxa de juros no Brasil dispara, a estrutura a termo de taxa de juros dispara, a bolsa desaba. Esse é o cenário clássico das crises que a gente vê no mundo, o reflexo que tem no Brasil. Tá? Agora, será que é isso que está acontecendo? Não. Né? Você vê que o S&P chegou a acelerar no final do dia. A última hora que eu olhei, eu acho que estava caindo 1,75. Muito importante, tá, gente? Quando você for olhar a bolsa lá fora, não olhe o Dow Jones. Eu vejo que tem algumas pessoas que têm mania de olhar o Dow Jones, eu não sei porquê, mas não é a bolsa que o mercado olha. Tá? O mercado olha para o S&P. Tá? Então o S&P estava caindo 1,75 na última vez que eu olhei, e a bolsa aqui batendo recorde. E aí vem a pergunta, por quê, né? Então, o que a gente precisa entender é que existe uma grande quantidade de poupança no mundo inteiro. Tá? E numa crise que envolveria Europa e Estados Unidos, o dinheiro tem que ir para algum lugar. Tá? Então, cuidado. Eu não estou dizendo que isso vai com cuidado. Vamos supor que amanhã os Estados Unidos invada a Groenlândia para tomar a Groenlândia. Cuidado para não sair comprando dólar igual maluco, achando que o dólar vai bater 6, 7 ou 8 por conta disso. Cuidado. Tá? Eu acho improvável que isso aconteça. Eu acho mais fácil que o dólar recue, né, e a bolsa continue subindo. E não porque nós somos uma maravilha, é simplesmente pelo fato de nós estarmos fora do processo do tumulto. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Aí a gente vai pegar todo o processo da história ali, da economia. Né? Quando você pega ali o final do século XIX, você tinha como grande potência econômica, as potências eram chamadas potências imperialistas, né? Então você tinha o Reino Unido, né, como uma grande potência, em segundo a Alemanha, né, e em terceiro aparecia o Império Francês, e os Estados Unidos aparecia como uma potência emergente. Tá? Ele não está na lista das maiores potências no final do século XIX. Tá? 20 anos depois, ou seja, ali por volta de 1920, mais ou menos, já terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já desponta como a maior potência do mundo. Por quê? Porque quando houve o conflito da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele ficou fora. Ele só entrou na guerra no final da Primeira Guerra Mundial, quando já estava todo mundo fodido. Quem estudou a Primeira Guerra Mundial sabe disso. Inclusive, uma das questões bastante interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial é que quando os soldados americanos chegaram na Europa, eles tinham um preparo, eles eram muito mal preparados para enfrentar uma guerra como foi a Primeira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos ele participou de um conflito importante contra o México, que terminou em 1848, com aquele tratado lá de Guadalupe, na qual os Estados Unidos simplesmente tomou metade do México, toda aquela costa oeste ali dos Estados Unidos pertencia ao México, né? Então, Califórnia, Utah, aquilo ali tudo pertencia ao México. Os Estados Unidos simplesmente foi lá e tomou, na mão grande, né? E se tornou, ou seja, os Estados Unidos dobrou de tamanho com aquela invasão. Então, não é uma novidade imaginar que os Estados Unidos faça esse tipo de coisa. Ele já tinha feito isso com o México em 1848, né? Foi uma guerra até relativamente rápida, acho que durou 4 anos, se não me falha a memória. Né? E ele anexou todos aqueles territórios e deixou o México chupando o dedo. Né? Então, os Estados Unidos se tornou, ele saiu, ou seja, final do século XIX, ele aparecia apenas como uma potência emergente. E praticamente 20, 30 anos depois, ali em 1920, ele aparece como uma grande superpotência, né? E aparece ali a grande democracia liberal, digamos assim, americana, né? Se mostrando ao mundo, né? Como uma potência, como uma forma de desenvolvimento e crescimento econômico e social, o que é uma grande verdade, né? Até vir a crise de 1929. Quando ocorreu a crise de 1929, a gente teve a quebra definitiva daquele liberalismo laissez-faire, né? Então, aquele tipo de economia sem nenhum tipo de intervenção estatal, ele morre em 1929. Né? Morre por quê? Porque qualquer economista de meia tigela sabe
que a não presença do Estado como um regulador do sistema leva o sistema à bancarrota, né? Então, e aí teve a crise de 29, e aí os Estados Unidos volta a se recuperar por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito europeu, né, que deixou os Estados Unidos ali de fora, e depois os Estados Unidos foi lá e entrou de novo no final, né, fez o que tinha que fazer e dividiu o mundo com a União Soviética, e aí foi a grande ascensão do novo capitalismo, o capitalismo liberal, né, contra o capitalismo liberal liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética, né. Durante o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989, o capitalismo avançou de forma significativa e o socialismo não teve o mesmo sucesso que os Estados Unidos. Os países socialistas entraram em crise, né, e os países capitalistas, o capitalismo dominou, né, e aí veio um negócio chamado Consenso de Washington, né, e aquilo ali modificou o mundo, né, e os Estados Unidos passou a ser a única potência hegemônica do mundo, a única. Não tinha mais ninguém. E todo mundo batendo palma para os Estados Unidos. E agora o que a gente vê é o surgimento, né, da China como uma superpotência, que é um país que usa vários procedimentos, se usa do mercado, né, do instrumento do mercado, para poder, ou seja, ter esse lado que a gente chama de aumento de eficiência, né? Então, a China está voltada, ela usa procedimentos de mercado, né, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma presença forte do Estado. E aí, os Estados Unidos, será que ele tem condições de competir com a China, usando práticas de mercado com um Estado forte, contra a democracia liberal, que tem menos intervenção estatal e depende basicamente das empresas, quer dizer, o Estado ele tem uma função muito mais regulatória do que intervencionista? Será que é possível esse tipo de disputa? A resposta que eu tenho para dizer para vocês, eu não sei. Tá? A única coisa que eu sei dizer é o seguinte, é que, olhando para a história da economia, um conflito ali entre Estados Unidos e Europa provavelmente vai beneficiar aqueles que estão fora desse conflito. É isso que a história econômica nos mostra. Aqueles que estão fora do conflito acabam se beneficiando. Foi o que aconteceu também com o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil estava fora do conflito, né? E quando a gente terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha um nível de reservas cambiais absurdamente elevado. Tá? Talvez tenha sido o maior nível de reservas cambiais que o Brasil já teve em toda a sua história, algo em torno de 700 milhões de dólares, que para a época era uma coisa, era muito maior do que esses quase 400 bilhões que a gente tem hoje. Tá? Então, vocês tomem cuidado na hora de querer tomar algum tipo de posição, achando que o mercado, agora o mercado vai cagar, o dólar vai explodir, a bolsa vai desabar, como acontece em praticamente todas as crises que a gente tenha visto ao longo da nossa vida. Ao longo da minha vida, eu sempre vi crises que levavam isso, o dólar explodia e bolsa caía. Num conflito desse tipo, eu não garanto que vai ser isso que vai acontecer. Não me parece que vai ser isso que vai acontecer. Então, vocês tomem cuidado na hora de tomar a posição. Tá? Bom, continuando com isso, né, sobre a questão geopolítica, de algumas coisas que eu vi aqui, né? Por exemplo, existem algumas pessoas que falam sobre a questão das terras raras na Groenlândia. Não tem terras raras só na Groenlândia, tem vários lugares, tá? Então, os Estados Unidos querem entrar na Groenlândia por causa de terras raras, não é uma verdade. Uma outra questão é que é o seguinte: os Estados Unidos não têm tecnologia, tá, para desenvolvimento e retirada de terras raras com a eficiência que os chineses têm. Isso leva pelo menos uns 25 anos para que os americanos consigam atingir o nível dos chineses na questão da exploração de terras raras com eficiência. Tá? Isso não se faz da noite para o dia. Da mesma forma, eu já tinha explicado para vocês sobre a questão da invasão na Venezuela. A Venezuela tem um petróleo chamado petróleo extra pesado. O próprio Trump, no seu discurso hoje, de um ano de mandato, ele fala que já tirou não sei quantos milhões de barris de petróleo lá da Venezuela e que as empresas americanas estão prontas a investir na Venezuela para retirar petróleo. Mentira. Isso é mentira. Tá? Nenhuma empresa americana tem nenhum interesse ali. A Venezuela tem uma reserva de petróleo gigantesca e vai continuar tendo. Por quê? Porque o petróleo é extremamente pesado.
né? É o chamado petróleo extra pesado. Por isso que ela é o país que tem maior quantidade de reservas. Por quê? Porque você tem que retirar aquele petróleo dali, isso é extremamente caro, tá? Tem a questão da logística, por exemplo, você não consegue transportar esse petróleo via oleoduto. Por exemplo, o petróleo lá da Arábia Saudita é um petróleo leve, é quase como se fosse um óleo, e o petróleo da Venezuela é como se fosse aquele piche, ou seja, ele é extremamente denso, então ele não consegue ser transportado por dutos, então ele tem que ser transportado por um outro formato, e isso torna o petróleo extremamente caro de ser comercializado. Tá? E por isso que a Venezuela tem a maior quantidade de reserva de petróleo e vai continuar tendo, porque simplesmente é o seguinte, as empresas não têm interesse naquele petróleo, é isso. E sem contar, e vocês podem procurar aí depois na internet, se vocês quiserem, somente 30% das refinarias do mundo têm capacidade de craquear, ou seja, de refinar aquele petróleo ali da Venezuela. Tá? Só botando um parênteses, essa questão da Venezuela não é uma opinião minha, tá? Aliás, é uma opinião minha, tá? Ok? Reações econômicas, reações internacionais e impactos econômicos, né? Em Davos, palco da tensão no Fórum Econômico Mundial, a diretora da OMC apelou pelo diálogo, aquele blá, 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 né? Que uma guerra comercial total prejudicaria o crescimento global. Mas a realidade é que se os Estados Unidos tomar a Groenlândia, não restará outra alternativa à Europa a não ser a retaliação econômica, né? Resposta militar, em resposta às ameaças, líderes europeus como Macron iniciaram reforços militares no sudeste da Groenlândia sob a justificativa de proteger a integridade territorial da Dinamarca, né? Então, é basicamente isso em termos internacionais, né? A visão que se tem, essa coisa das terras raras. Tem outras visões aqui sobre questões de degelo e de que aquilo ali se tornaria uma grande rota de comércio. Pode ser que isso seja verdade, eu não tenho condições de dizer se isso realmente é uma verdade ou não, né? Porque a gente tem que pegar essas informações de fontes bastante confiáveis, as coisas estão muito cruas ainda para avaliar se economicamente o impacto é positivo ou não, mas bem mais para frente, por uma questão da Groenlândia ser uma nova rota de comércio internacional ali no Mar do Norte, né? Mas, de imediato, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o mercado vai ficar, talvez, disfuncional no início, para vocês tomarem uma série de cuidados, principalmente com essa questão de achar, não, agora porra, a Bolsa vai cagar, e eu acho que não vai ser assim, não. Então, hoje foi um exemplo, né? A Bolsa lá fora desabou e aqui não. Tá? Então, vou abrir aí para as perguntas, quem quiser fazer pergunta. Sérgio, Bronislaw aqui, tudo bem? Tudo bem, Bronis? Bom, eu li na internet um artigo pequeno vinculando essa saga do Trump em querer desviar a atenção dos arquivos Epstein que ainda não apareceram. E lá dentro está mostrando, nesse artigo eu vi que o Trump faliu algumas vezes e foi socorrido pessoalmente por magnatas russos que deram grana para ele. E que com isso o Putin teria um compromisso do Trump, quer dizer, o Trump está no bolso do Putin. E tudo isso que ele está fazendo é para desviar a atenção da Europa para evitar um apoio maior para a Ucrânia ou coisa parecida, ou deixar dissolver a OTAN de uma forma geral, né? Isso aí eu acho que é bastante, digamos, significativo, porque não aparecem os arquivos do Epstein, a Rússia tem o que tem e só vai soltando em pedacinhos, né? E o Trump está lá acuado. Ou isso, ou ele está gagá, porque a política americana nunca foi, quer dizer, já foi, mas agora ele reverteu tudo, né? Ele reverteu 100%. O multilateralismo acabou. Agora ele está assim naquela só trocas diretas com países. Eu acho que ele realmente está metendo os pés pelas mãos. Ele está com uma agenda ultradireitista, né? Para acabar realmente com o multilateralismo, acabar com até a própria ONU, a Organização Mundial do Comércio também, a OMC, né? Ele está cagando para essas coisas. Então, eu estou achando muito estranho esse comportamento americano. E não sei o que bicho vai dar, não. Eu acho muito pouco provável que vai sair coisa boa desse angu aí. Então, vamos lá, vamos por partes. Sobre essa questão da relação do Trump com a Rússia,
a gente não pode esquecer a primeira eleição do Trump contra a Hillary Clinton, na qual ele foi acusado de usar espiões russos para beneficiar a campanha dele. Então, quem era vivo naquela época e acompanhava as notícias sabe disso. Inclusive, foi aberto um processo contra ele, mas não deu porra nenhuma, né? Ele já estava como presidente. Então, os Estados Unidos têm muito isso de passar pano, tá? Ao longo da história americana. Depois, se vocês quiserem ver como as democracias morrem, vocês vão ver algumas coisas em relação a isso, tá? Mas, por exemplo, a questão do multilateralismo, né? O multilateralismo, Bruno, ele foi extremamente importante até a Guerra Fria, no formato como a gente conhece. Tá? Quando acabou a Guerra Fria, e aí veio o processo de globalização, né, com o consenso de Washington lá, o processo de globalização, de abertura de mercado, de diminuição de tarifas alfandegárias ao longo do mundo inteiro. As tarifas alfandegárias caíram, é só vocês pesquisarem, em qualquer boa universidade de economia tem essas informações, né? Mas o que acontece? Isso trouxe... Porque quando você derruba tarifas alfandegárias, tá, o que acontece? Você começa a ter vencedores e perdedores. E aí, quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que têm uma maior vantagem, o que a gente chama de vantagem competitiva ou vantagem comparativa, você pode usar um pouquinho desses dois termos, em relação a outro país. Um exemplo, o Brasil, comparado com os Estados Unidos na produção de soja, né? Eu tive na maior feira agrícola dos Estados Unidos na década de 90, e já na década de 90 os caras diziam, cara, a gente não tem a menor condição de competir com os brasileiros na produção de soja. E não é hoje só na produção de soja, na produção de soja, de milho, de algodão, o Brasil é muito superior. A produtividade brasileira é muito superior à produtividade de qualquer país do mundo. Então, o Brasil é uma potência nesse setor, né? Então, a gente tem essa vantagem comparativa em relação ao resto do mundo. Então, a gente venceu, digamos assim, essa guerra. A gente só não venceu essa guerra mais por um outro motivo, né? Por causa das barreiras alfandegárias que muitos países têm contra o Brasil, contra o agronegócio brasileiro. A União Europeia é um exemplo claro disso, né? Tanto que, quando houve esse acordo União Europeia-Mercosul, até hoje tem manifestação lá de agricultores na Europa, putos da vida, por causa desse acordo, né? Então, o outro que ganhou absurdamente foi a China, né? Porque a China se desenvolveu às custas do quê? Uma mão de obra barata, tá? E aí, as pessoas... Você vê como é que as coisas são esquisitas, né? O pessoal diz, por exemplo, o pessoal que é pró-Estados Unidos, quer dizer, o cara não consegue ver o mundo sem torcer por um lado, né? Eu acho bizarro esse tipo de análise. Então tem gente, não, eu sou pró-Estados Unidos, sou contra a China. Quando você começa qualquer análise partindo desse princípio, é sinal de que você não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Porque você sempre vai tomar partido de um em relação ao outro. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, percebendo aquela questão da mão de obra barata, e aí vem a vantagem competitiva, né? O que o empresário americano fez desde a década de 90 até agora? Ele falou, peraí, se as minhas empresas são multinacionais, não quer ser multinacional. Os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, espalhou fábricas de empresas americanas pelo mundo inteiro, né? E, continuou repetindo, fazendo a mesma coisa. Então o cara falou, se eu posso produzir tênis da Nike lá na China, né, por um preço infinitamente mais barato do que produzir dentro do mercado americano, porque a mão de obra é muito mais barata, eu vou produzir na China, Porque o cara é uma empresa multinacional. Não tem país, cara. O interesse do capitalismo é dinheiro, é lucro. Tá? Isso é errado. Não estou dizendo que é errado, nem que é certo, nem que isso é um fato, né? O sistema vive disso, de lucro, né? Então os caras foram para a China se beneficiou com isso, né? Então as empresas americanas começaram a ir para a China, as empresas americanas e europeias, tipo BMW, Mercedes, foram para a China, começaram a produzir automóveis, o chinês aprendeu a produzir automóvel, né? Começou a comprar as empresas europeias, okay? E acabou de assinar um acordo ontem com o Canadá, né, que o Trump ficou puto, isso ainda vai dar merda, esperem, aguardem, né? Ele vai importar carros elétricos, o Canadá vai importar carros elétricos da China com uma tarifa de importação de 6,1%. Tá? Então não vai importar mais dos Estados Unidos, vai importar da China. Ou seja, a tarifa canadense contra os Estados Unidos para carros elétricos é maior do Canadá para os Estados Unidos do que o Canadá para a China. Esse foi um acordo que foi feito ontem, foi assinado ontem entre o primeiro-ministro canadense e os chineses. Tá? Então, e aí você vai perguntar, então os Estados Unidos perdeu com isso? Claro que não.
Lógico que não. As empresas americanas nunca ganharam tanto dinheiro com isso, porra. O cara é lá, porra, e continua produzindo lá, entendeu? Você pega, por exemplo, o maior consumidor de iPhone do mundo é o chinês, porra. O maior consumidor de carros elétricos da Tesla é na China. A China consome mais carros elétricos da Tesla do que os americanos. Né? Só que o cara está produzindo lá. Aí chegou um determinado momento que a China começou a... Porra, a China tá gerando quase $1 trilhão por ano de reservas cambiais. Ela vai enfiar esses dólares aonde, cara? Aí a China percebendo aquilo, a China falou, pô, fudeu. Ou seja, o que significa isso? Existe um negócio que tem o credor e o devedor. Tá? Se eu te peço, Brony, sei lá, R$1 milhão emprestados e você me empresta, e eu não te pagar, de quem é o problema? É de quem está devendo? Não, o problema é de quem tem que receber. O problema é dos dois. Então, por exemplo, quando você toma um dinheiro emprestado de um banco e você não paga, são dois com problema ali. O problema é um que não pagou e o outro que não vai receber. Entendeu? Então, a China percebendo isso, ela como uma grande credora da dívida americana, o que ela falou? Porra, eu não posso ficar na mão desses caras, porque se esses caras requebram, eu estou fodido. Eu estou gerando uma riqueza que lá na frente pode não valer nada. E aí começou a questão de largar o dólar. E a China foi o primeiro. Né? E quando a China começou a largar o dólar e começou a trocar reservas cambiais dela por outros ativos, o mundo fez a mesma coisa. A Arábia Saudita fez isso, Emirados Árabes fizeram isso, o Brasil está fazendo isso, a Europa está fazendo isso. E isso é um problemaço para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, aí muita gente fala, pô, os Estados Unidos vacilou, criou um grande monstro lá na Ásia, que é a China. A China é o que é por causa dos Estados Unidos. A China é o que é porque os Estados Unidos foi para lá explorar mão de obra barata. E ganhou muito dinheiro com isso. As empresas americanas ganharam muito dinheiro com isso. E quando você pega lá as ações das maiores empresas americanas, a maior parte dessas ações estão na mão de instituições financeiras. E as instituições financeiras são apátrias. Os caras, para largarem os Estados Unidos para lá e para ir para outro lugar, eles vão. É assim que funciona o mundo. Tá? O nego não está nem aí. Pô, eu sou um capitalista, não quero saber se meu dinheiro está nos Estados Unidos, na China, na Europa. Eu vou para onde me dá mais dinheiro com mais segurança. Ponto. Se os Estados Unidos passar a se tornar um país seguro sobre a questão financeira, o dinheiro vai sair de lá. Tá? Então, sobre essa questão do Trump, eu não gosto dessas teorias da conspiração, né, porque parece que tem uma certa lógica a teoria da conspiração, de que o Trump tem negócios com a Rússia e por isso a Rússia... Então, parece bem lógico isso que você está falando, né, que você leu. Mas, como eu não sei se isso é verdade, isso também pouco importa. Né? A questão é, o Trump, ele tem uma série de problemas políticos para serem resolvidos, tá? Mas a gente tem que começar a enxergar, inclusive pelo que pela entrevista ontem com o David Bannon, né? O Bannon falou, né? Ele disse que o Trump será candidato em 2028. Vocês assistiram a entrevista? Alguém aqui assistiu a entrevista do David Bannon ou não? Não, pelo visto. Eu não assisti não, mas é difícil ele conseguir isso tudo, porque os estados, a maioria dos estados hoje está contra ele. Até os republicanos têm até um grupo, republicanos contra Trump. Isso. Tem um grupo grande deles. Então, mas, ou seja, para ele conseguir isso, o que precisaria acontecer, Brones? Era quebrar a democracia americana. Seria a única forma. Então, digamos, ou seja, sobre a hipótese do que se passa na cabeça do David Bannon, que é um puta do maluco, sobre a hipótese desses caras, na hipótese deles, o Trump será candidato em 2028, mas isso só pode acontecer se a democracia americana acabar. Ou seja, existe um risco da gente estar passando por uma transformação em uma nova ordem mundial e o fim da democracia liberal no Ocidente? Corremos esse risco. E aí, sem teoria, independente se o Trump tem negócios com A, com B, se ele está envolvido na putaria lá do Epstein, entendeu? É para esse cenário que a gente tem que olhar, quer dizer, para onde está indo, né? Os Estados Unidos está caminhando para o fim da sua democracia. Ponto. E o medo é arrastar a gente junto. E isso é um fato. Né? O Trump está arrastando os Estados Unidos para o fim da democracia americana. Isso não sou eu que estou dizendo. E, porra, ninguém me contou. Eu vi a entrevista do David Bannon. Ninguém me contou. Eu vi com esses olhos aqui, que é a terra de comer. Né? Vi e ouvi ele falando. Né? Ouvi ele falando e vi. Né? E não era IA, não. Era ele mesmo. Né? Então,
E o David Bannon é o maior, é o cara, digamos assim, é o grande guru do Trump. Ele é o cara mais importante, o conselheiro mais importante do Trump. Qualquer um que conhece sabe disso, né? É verdade. Eu diria até que o Trump é quase que uma marionete do David Bannon. Assim, é um negócio impressionante, né? O que o Bannon falar para ele fazer, o Trump vai fazer, cara. Entendeu? Então, porra, não dá para desprezar o que esses caras falam, cara. Né? E isso é possível, Bronis, que aconteça? É possível que a gente esteja caminhando. E assim, em termos históricos, isso não me assusta, Bronis, porque o mundo é assim. O mundo vai se modificando, entendeu? Então, a gente tem uma nova ordem mundial, com o fim da democracia liberal, a entrada de novas ideologias. Porra, o mundo sempre foi assim, cara. Só um parênteses, né? A China também está muito desenvolvida em termos de tecnologia. Essa parte de terras raras, ela é um exemplo disso. Nós temos no Brasil, o Brasil acho que é o segundo ou terceiro O segundo em reservas. Reservas de terras raras, Uhum. E nós temos 2 empresas americanas explorando terras raras aqui no Brasil, e o destino final dessas terras raras elas são exportadas para a China. Uhum. Para a China fazer os magnetos, fazer aquilo. Não. E aí a China pega aquilo e refaz uma parte. Porque o que acontece? O Brasil, de cada 10 quilos que ele tira, ele consegue aproveitar 1, ou seja, 10%. Isso. Os outros 90, ele não consegue aproveitar. Então, o que você faz? Você faz o primeiro processamento aqui e depois manda. Porque a China, hoje, ela aproveita em torno de 35%, ou seja, de cada 10, ela tira 3,5 kg. Isso é uma diferença brutal. O que é interessante é que as empresas que estão exportando eu acho que são 2 americanas que produzem aqui e mandam para a China. A gente tem produção ali em Goiás e no Vale do Jequitinhonha. Em Minas Gerais. É incrível. Eles não mandam para os Estados Unidos, mandam lá para a China, porque é lógico, capital não tem endereço. Uhum. Tem que ser assim mesmo. É isso. Mas então, é isso aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, assim, o fim dessa nova ordem mundial atual, eu acho que a gente está caminhando com o fim do multilateralismo, talvez o fim da democracia americana, que eu não sei se isso vai acontecer ou não. Tá? Mas mesmo que a democracia americana vença, vai ficar um monte de desconfianças em relação às relações internacionais. Isso eu acho que não tem volta. Tá? E a gente vai caminhar para uma nova ordem mundial. Essa extrema-direita ela vem crescendo. Tá? E aí, goste disso ou não, isso é um fato que não dá para negar. Né? É só a gente ver o que aconteceu nas eleições de Portugal. Eu fiquei assistindo, que a minha mulher é portuguesa, né? Então eu fiquei assistindo naquele canal SIC, aquele canal português, né? As eleições portuguesas. E eleições extremamente polarizadas, como acontece no resto do mundo. Né? Então a gente vai ter essas mudanças na ordem mundial. Essa proposta do Trump de criar um organismo pela paz, né, com 60 países, aquilo ali foi um recado para dizer o seguinte: olha, porra, eu vou criar uma ONU paralela, ou seja, vou criar aqui um comitê de paz paralelo, porque a ONU não serve para porra nenhuma. Esse foi o recado que o Trump quis dizer. E, porra, é mentira do Trump isso. Não é, cara. A ONU não serve para muita coisa, não. A ONU e merda nenhuma hoje é a mesma coisa, cara. Eu li um livro recentemente, um livro muito bom, chamado Feminismos, escrito por uma historiadora britânica, né? E eu até recomendo, não sei se ele está por aqui, se não tiver, na próxima terça eu trago para vocês verem. Realmente, eu vou terminando de ler, eu vou levando tudo lá para trás. Quem não conhece aqui a minha casa, então tá uma bagunça aqui. Então, e nesse livro, é um livro bastante interessante, porque ele mostra os diversos ramificações, né, diversas do movimento feminista no mundo, né, porque o movimento feminista não é um movimento com ideias pré-definidas como muita gente imagina, né? Então, por exemplo, existem movimentos feministas que são totalmente contrários ao aborto, né? E existem movimentos feministas na Europa que são pró-aborto, né? Então, porra, quando você imagina que uma feminista é contra o aborto, o cara não ia imaginar isso. Não existe, claro que existe. Então, eu estou falando isso porque o primeiro congresso de movimentos feministas feitos no mundo, se não me falha a memória, foi em 1969, né? E foi organizado pela ONU, tá? E foi aquela mulher que era primeira-dama das Filipinas, que tinha uma coleção de sapatos, não sei se vocês lembram o nome dela, me ajudem aí. Ivelda Marcos. Isso, exatamente. Ela foi, a
a mulher do presidente americano estava lá e tudo. Então, e isso já era para ser feito na antiga Alemanha Oriental, e por uma questão de disputa né, e pressão americana, acabou sendo realizado na Cidade do México. Né? Então, a ONU tinha a sua importância para mediar essas questões. Então, você tinha movimentos feministas tanto do lado socialista, como você tinha movimentos feministas do lado ocidental, do lado capitalista, assim como você tinha movimentos feministas de pobres na África, e assim como você tinha movimentos de feministas na Europa, super rica. E aí, o que acontece? Os interesses desses movimentos feministas eram completamente distintos. Né? Então, a ONU tinha essa importância ali no pós-guerra, até 1990, eu acho que ela teve bastante importância. Quando acabou realmente a Guerra Fria, a hegemonia americana tirou a importância da ONU, e agora surgindo novos atores, como a China, né, a volta da Rússia, né, como potências militares, aí a gente começa a ver que realmente a ONU não atende aos interesses desses países. Né? Então, hoje você tem grandes potências como a Índia, a China, a Rússia, os Estados Unidos, são potências nucleares. Né? Ok? Pode falar, Maurício. O Paulo estava na frente, será que não aí? Paulo Queiroz. Olá, Sérgio, tudo bem? Fala, Paulo. Eu estava acompanhando aí a sua explanação, e assim, pelo que deu a entender, hoje a melhor aplicação para a gente fazer seria, assim, no meu ponto de vista, CDB indexado ao CDI. Perfeito. E operação com taxa de juros, né? Aquela que você ensinou no curso, né? Isso. A operação com taxa de juros ela é extremamente segura, né? Então, é uma coisa que não vai te dar susto. Nenhum. Zero susto. Porque eu estou vendo ali no Gama, tá complicado, porque todo dia o resíduo pode ir para a Lua, passa um bocado de dia parado, né? E o outro que eu estou vendo também é aquela estrutura de opções que o troço não cai, está subindo aí, subiu mais de 30% e não cai, não tem correção, não tem nada. O índice, né? Você está falando. O índice, isso. Pois é, então, você vê hoje o S&P caindo 1,75, né? O VIX caindo 0,99, estava caindo. Porra, e aqui parece que a gente está na Suíça, cara. Parece que os caras estão vendendo assim, lá e comprando, estão fazendo long and short, estão vendendo o S&P e comprando o IBOV. Eu não estou assim. Então, por isso que eu estou insistindo, né, nessa questão para vocês, porque se o cenário fosse outro, aqui já tinha cagado. Não, na virada do ano já tinha cagado, já. Já tinha cagado. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, eu acho que uma entrada de conflito entre Estados Unidos e Europa, não estou falando conflito bélico, não. Tá? Estou dizendo o seguinte: se o conflito escalar para os Estados Unidos tomar a Groenlândia realmente, vai ter um conflito ali econômico. Né? Porque a coisa é tão bizarra, para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo, eu não me lembro se foi a CNN Internacional ou no canal Bloomberg, foi um desses canais aí internacionais, eu estava assistindo na segunda-feira, segunda-feira foi ontem, pô, um discurso da primeira-ministra da Itália, que é de extrema-direita, né? E ela falando que, porra, a Europa deveria rever a sua briga com a Rússia, né? E porque, porra, acho que o grande inimigo não é a Rússia. Porra, a mulher falando isso, cara. Né? E a líder da oposição na Alemanha falando a mesma coisa, que os europeus deveriam entender o seguinte: a Rússia é a Europa, os Estados Unidos não é. Então é muito melhor para a gente voltar a conversar com a Rússia e tentar entrar num acordo com a Rússia, porque do lado de lá o troço é muito pior. Sim. Entendeu? Então, o que vai acontecer é que vai começar a ter pressões para que esses líderes, atuais líderes europeus, que são um bando de bunda mole, e o Trump falou isso ano passado, e é verdade, né? Que a Europa tome uma posição, cara. Assim não dá para ficar. Né? Sem contar aquilo que não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês, sobre a questão dos impactos econômicos, que as empresas europeias e as americanas estão extremamente preocupadas com essa questão conflituosa, porque elas, eu ia fazer um investimento, não vou fazer mais. Quer dizer, eu achava que estava tudo resolvido na questão tarifária entre Europa e Estados Unidos, mas não está, então, o cara fica, eu não vou mais
Quer dizer, a empresa europeia não vai fazer mais negócio com os Estados Unidos, até se resolver isso, e a empresa americana, que tinha projetos para fazer na Europa, mandou abortar, para tudo. Se houver um conflito, vai ter retaliação dos dois lados. Tá tudo parado, né, na verdade. Fica tudo parado. Tudo parado. Eu e aí até recebi... e aí o mais interessante é que você começa a olhar para outros países. Pô, peraí. Eu achei que o negócio de tarifa tinha parado comigo, quer dizer, daqui a pouco esse cara aponta a metralhadora para mim também, e, porra, então... Ou seja, parou o mundo, cara, por causa disso. Não, eu até recebi uma carta da CM, né, perguntando por que minhas operações tinham reduzido drasticamente, né, porque realmente parou, tá tudo no CDB com CDI, até chegar a uma conclusão isso aí, né, e agora com o Gama Quant aí dos juros, eu vou colocar mais nos juros, que também é um troço que, pô, dificilmente vai dar errado, né. Agora, assim... Não, as operações de juros não tem como. Você pode até não ganhar dinheiro, entendeu, Paulo? Mas, por exemplo, num momento de estresse, tu vai ganhar. Você vai ganhar. Porque assim, o dólar e o índice tá complicado operar, né? Porque basta lembrar daquele dia que bateu 4,4% lá por cento lá no dia 10/10, né? Que pô, nunca tinha visto aquilo. Então, é isso que você falou. Era só essa dúvida aí mesmo, Sérgio. Manter tudo em CDB, CDI, né? E juros. Não tem mais o que fazer. E, por exemplo, no caso das operações de pair trading, cara, hoje eu entrei com um financeiro no Gama Quant de R$3.000, cara. Pois é. Que é uma coxinha de galinha e um caldo de cana. Só para não Às vezes não paga nem o estresse, né? Oi? Às vezes não paga nem o estresse, né? Para deixar lá, entendeu? Se pegar, pegou. Para ganhar pouco. Ou seja, eu não tenho coragem de botar. Porra, eu opero com 30 mil de financeiro. Eu não tenho coragem de botar isso, cara. Não dá. Vai perder 25 aí num susto. Não tenho coragem. Esquece, entendeu? Então, dá para fazer operação de pair trading? Dá. Reduz drasticamente o volume para quem tiver a fim de entrar. Tanto que teve um mentorado que mandou para mim uma mensagem. Falou, cara, porra, nesse nível aí, ferro, eu não opero, não. 3 mil, né? Cara, porque assim, o cara ganhar 3 mil, mas ele perde 3 mil, aí perde 3 mil uma vez, perde 3 mil duas, perde 3 mil três. Não é isso, não. A questão é a seguinte: pro cara não vale a pena. Ele falou, pô, se ganhar vai dar uma coxinha, um caldo de cana, pro cara não vai dar 200 pontos. Né? Aí ele perguntou para mim, posso botar um financeiro maior? Eu falei, pô, cara, o dinheiro é teu, tu faz o que você quiser, pô. Agora eu não colocaria. Então, não, aí que ele falou para mim, pô, então eu prefiro ficar fora. Eu falei, então fique fora. É o que eu tô fazendo por enquanto também. Paulo. Entendeu? Não dá para ficar botando a bunda na janela, não, cara. Uma coisa que eu sempre tentei explicar para vocês é basicamente isso, cara. Você tem que olhar para o risco, só. Ganhar dinheiro é consequência. Você vai ganhar, você vai perder. Ganhar dinheiro é consequência. É óbvio que você vai entrar num negócio para ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo aqui tá para entrar num negócio para ganhar dinheiro. Agora, para ganhar dinheiro, porra, eu tenho que ter o mínimo de segurança, porra. Senão vai ficar de fora, esperando. Senão vai ficar de fora. Entendeu? Se a incerteza é tão grande a esse ponto, melhor é ficar fora. Beleza. Vamos lá, Maurício. Boa noite aí, pessoal. A minha pergunta era mais ou menos na linha do Paulo Queiroz. Eu acho que, pelo que a gente está lendo aí, a realidade mudou já, né? Não é que vai mudar, já mudou na geopolítica mundial, né? As leis de direito internacional, esquece, né? Eu acho que isso não tem mais volta, mano. É outra coisa, isso aí eu acho, e a gente tem que ser pragmático nisso. Independente de gostar ou não de Trump, perfeito. Então, isso posto, aquela ideia, eu fiquei 15 dias fora e eu estava meio por fora dos debates do grupo, mas a minha pergunta na esteira do que o Paulo já fez, e eu acho que tu já respondeste, que é aquela tua estrutura de opções que a gente montou para uma eventual derrota do Trump no julgamento lá das tarifas início de novembro, tu acha que ela talvez não seja mais adequada, visto pelo que tu falaste? Quando tu fala isso, eu esqueci de comentar sobre esse negócio do julgamento. Hoje, porque o que aconteceu? Acho que foi na aula de ontem à noite, eu comentei com o pessoal que a Suprema Corte não tinha se manifestado sobre a questão das tarifas. Aí, hoje, rolou uma pressão gigantesca em cima da Suprema Corte para ela se manifestar. Cara, diz sim ou não, ponto. E a Suprema Corte anunciou que vai se manifestar. E o Trump, hoje, muito bom você ter falado isso, porque isso pode dar uma merda, uma reviravolta no mercado, assim, cara, bizarra. Por quê? Porque o Trump, hoje, quando ele, em comemoração do aniversário de um ano, aquela entrevista que ele deu, né? Não sei se vocês puderam acompanhar, ele falou que olha só o que o Trump falou, se nós perdermos na Suprema Corte agora, ele falando, sobre a questão das tarifas, a gente vai ter que dar um jeito de pagar. Porque como é que é o processo que chegou na Suprema Corte? O processo veio da parte civil da economia americana. Ou seja, aqueles que foram prejudicados pelo Trump, por exemplo, um cara que era importador de algum insumo, né, para processar nos Estados Unidos e vender para
o consumidor final americano, esse cara se fudeu, porque ele teve que comprar um insumo muito mais caro, né? E não conseguiu repassar integralmente o preço, né? Então, várias empresas americanas entraram na justiça contra o governo americano, né, por conta dessas tarifas. E entraram pedindo indenização. Ou seja, do tipo seguinte, ó, eu estou pagando aqui os tributos que o Trump mandou pagar. Mas se a Suprema Corte julgar inconstitucional o que o Trump está fazendo das tarifas, eu quero meu dinheiro todo de volta, pô. E foi isso que o Trump falou hoje. É muito bom você ter me lembrado disso, Maurício. Então, a Suprema Corte vai julgar. Isso é uma outra coisa para a gente ficar bastante esperto aí no mercado, porque se a Suprema Corte, que está sendo extremamente pressionada, se ela julgar inconstitucional essa questão das tarifas, aí, cara, aí pode ser uma reviravolta muito grande para o Trump. Tá? Porque essa decisão não é uma decisão política, é uma decisão jurídica, né? Bom, e aí o que a gente faz? Porque a minha primeira impressão dos teus comentários hoje é que talvez se chegar uma crise, a questão da Groenlândia, talvez o reflexo no Brasil não seja de queda de bolsa e alta de dólar. Nessa esteira, a resposta do raciocínio do Paulo, ratificado por ti, é fazer operação com DI e CDB, liquidez diária com DI. Mas e aí, a estrutura de opções, como é que fica? Boa. O que acontece? A gente tem que agir nesses momentos como um sniper, né? Então, porra, deu oportunidade ali, vamos lá. Porra, não deu, não vamos, entendeu? A gente tem que ficar meio ali, um olho no peixe e outro no gato, né? Foi assim que eu aprendi no mercado. Essa expressão que as mesas usam, né? Tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, deixar o dinheiro com a liquidez, né? Para esperar boas oportunidades. Eu acho que se houver o julgamento agora dessa questão das tarifas, também deve beneficiar o Brasil. Eu acho que os dois cenários, porque o Brasil está ali meio como espectador, entendeu? Eu acho que qualquer cenário ali conflituoso, o conflito dos Estados Unidos não é com o Brasil, cara, entendeu? Até porque nós somos o cocô do cavalo do bandido, nós somos uma merda, entendeu? O Brasil é uma economia grande, né? A gente tem problema de questão de renda, mas a economia brasileira é a 11ª economia do mundo, né, em termos de PIB, né? Nós representamos 2% da economia mundial, parece pouco, mas é bastante, dado que quase metade do PIB mundial está na mão de 2 países, que é Estados Unidos e China, né? Então, a gente tem uma posição ali importante, principalmente na parte de fornecimento de matéria-prima, né? O Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima, né? Então, o Brasil ele é um player importante no mercado, né? E hoje a gente não tem problemas conflituosos com nenhum país, né? Isso é uma característica boa da diplomacia brasileira, né? Isso vem desde do Oswaldo Aranha lá, né? Então, a diplomacia brasileira ela sempre teve esse lado de, porra, não tem inimigo, então eu vou para quem me der bons negócios. E aí, olhando para o que aconteceu ali entre 1929 e 1945 com a economia brasileira, tá, a gente pode ter uma repetição desse cenário por causa desses conflitos externos, que já aconteceu no Brasil, né, e a história se repete. Então, se vocês tiverem curiosidade de estudar esse período do Brasil de 1929, 1930, tá? Teve a Revolução da Revolução de 30 até 1945, né, que o Brasil cresceu absurdamente. Claro que uma parte desse crescimento se deu pelo quê? Por conta da Segunda Guerra Mundial, porque o conflito não está aqui, então eu estou vendendo alimento, estou vendendo o que eu puder produzir aqui, eu vendo para o gringo, né? Que gringo? O gringo comprar, que foi o que o Getúlio Vargas fazia. Ele vendia para os alemães e vendia para os aliados. Foi por isso que durante muito tempo ele foi tratado como um fascista, porque o Brasil tinha negócios com a Alemanha, tanto que a mulher do Luiz Carlos Prestes, a Olga, ela foi enviada para onde? Ela foi enviada para a Alemanha, a Olga Benário, né? Porque o Brasil tinha relações com todo mundo e vendia para todo mundo, não tinha essa. Então, o Brasil só entrou na guerra depois que a Alemanha, acho que até de forma, por um erro de cálculo, não foi intencional, mas a Alemanha derrubou, acho que afundou 9 navios mercantes, da Marinha Mercante Brasileira. E aí o Brasil decidiu entrar na Segunda Guerra, né? Então vamos ficar assim, Maurício, com o olho no peixe e outro no gato, né? Amanhã eu tinha até já falar para o Paulo, amanhã eu estou de volta no escritório, porque eu já estou no Rio, né? E aí vamos ver lá a partir do AVA 11, né? A possibilidade de fazer umas opçõezinhas e tudo, um Delta Red, tudo certinho, bonitinho, sem, né? E amanhã eu vou passar para vocês as planilhas de juros também, né? Deixa eu só ver aqui o chat rapidinho. O Doug, eu escutei que animou hoje porque o Tarcísio foi visitar Bolsonaro no hospital.
porque o Tarcísio foi visitar o Bolsonaro no hospital. Ah, que tem animado a Bolsa, provavelmente, né? Que o Doug está falando. Pode ser, mas assim, eu acho que diante do cenário geopolítico, a maioria esperaria isso, né? Porra, vai dar merda aqui no Brasil, né? E eu acho que não vai dar. Tá? Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que não vai dar, exatamente porque nós estamos fora do conflito. Tá bom? Ok?